Olá! Neste módulo, faremos considerações iniciais sobre os diagramas de fluxo de dados e também trataremos em detalhes as tabelas, os tipos de tabela de um software processador de transações. Inicialmente, vamos simular a operação de um sistema que processa requisições de diárias. Diárias são proventos destinados aos trabalhadores quando eles saem de seu domicílio laboral. Por exemplo, vão trabalhar em outra cidade, então recebem essas ajudas de custo. Bom, o sistema nessa tela, ele traz para mim os meus dados, que vou requerir essa nova diária, e pede que eu selecione, que eu informe alguns dados sobre essa diária. O âmbito, se ela é nacional ou internacional, ou para onde eu vou me deslocar, qual a cidade para a qual eu vou, né, qual o recurso por meio do qual me será paga a diária, qual é o início e o término do período que eu estaria afastada, fora do meu domicílio laboral e trabalhando em outra cidade. Continuando. Quando eu vou definir o âmbito da diária, ele já me dá uma opção de escolha aqui. Essa opção de escolha é chamada de pick list, traduzindo, lista de escolha. Então, eu tenho duas opções para o âmbito da diária, ou ela é nacional ou ela é internacional. Eu opto por uma delas, continuo dando os dados, falando quando se inicia, qual é o dia, qual é o horário que vai se iniciar o meu afastamento, qual é a finalidade, no caso eu vou participar de uma reunião administrativa na reitoria, e quando completar todos os dados necessários, eu salvo ou gravo os dados referentes a essa diária. Bem, esse exemplo simples pode ser representado da seguinte forma, né? Um usuário, no caso eu, atuando, realizando um pedido de diária, quer dizer, acionando uma funcionalidade do software, que é essa de controlar as diárias, né? Então, eu entro com a data, o horário, o destino, a finalidade, entre outras informações. O sistema recebe esses dados e armazena numa tabela escrita diárias, ok? Então, esse é o rascunho de um diagrama de fluxo de dados. Tá? Então, o diagrama de fluxo de dados, ele foca nas funcionalidades do sistema. Então, o sistema tem uma das funcionalidades, efetuar pedido de diária. Depois pode ter outra funcionalidade, colocar justificativa, o relatório das atividades realizadas fora do seu domicílio laboral, para justificar, né? Justificar e concluir esse pedido de diária com as justificativas ou com um pequeno relatório de como foi o afastamento e coisas desse tipo. Então, o software sempre vai proporcionar para o usuário várias funcionalidades, e quando ele estiver trabalhando em uma funcionalidade específica, né, na requisição de uma nova diária, podemos representar dessa forma o usuário trabalhando nessa funcionalidade. Todas as funcionalidades vão ser representadas por elipses, e aqui no caso é simplesmente um rascunho mostrando como o usuário entra com os dados e como os dados são armazenados. É importante saber que os sistemas de informação transacionais, eles operam com três principais tabelas. O primeiro tipo são tabelas mestre, ou arquivos mestres, ou dados mestres. Eles possuem informações sobre pessoas, objetos, por exemplo, fornecedores ou contas contábeis. Então, tais arquivos, tais partes, pedaços do banco de dados, eles contêm esses dados cuja frequência e o volume de atualização não é grande no cotidiano de uma empresa, de uma organização, né? Então, não fica toda hora se alterando, por exemplo, um cadastro de fornecedores. Eles são perenes, esses tais dados.
É claro que esporadicamente vão surgir novos fornecedores e vão ser cadastrados. Então, todas as tabelas são alteradas ao longo do tempo. Mas a frequência de alteração desse tipo de tabela, comparativamente, é pequena, né? Então, podemos dizer que as tabelas mestres possuem dados dos atores, dos objetos de transação e são relativamente perenes. O outro tipo de tabelas são as tabelas de transação ou de arquivos de transação. Essas tabelas armazenam dados sobre as transações, sobre as compras, sobre as vendas, sobre locações, etc. E comparadas às tabelas mestres, elas são mais volumosas e menos perenes. O que eu quero dizer com isso? Fornecedor, eu não fico definindo toda hora, mas depois que eu tenho meu conjunto de fornecedores principais definido, eu vou efetuando a todo tempo compras, né? Clientes, a mesma coisa. Pensando-se em transações interempresas, uma empresa vendendo para outra empresa, uma indústria em geral não vai ter tantos clientes novos a toda hora, né? Trabalha no setor automobilístico, uma indústria de autopeças vai ter como clientes outras indústrias montadoras. E esse cenário não vai se alterando com tanta facilidade. Porém, uma vez que são definidos quais são os meus fornecedores, eu vou ficar comprando. Quais são os meus clientes, eu vou ficar vendendo. Então, as operações diárias, o dia a dia, vão ser transações armazenadas nessas outras tabelas de transação, que, portanto, tendem a ser mais volumosas e, portanto, menos perenes, né? Toda hora eu estou modificando, tá? Ambas tabelas de dados ou arquivos de dados mestres ou tabelas ou arquivos de transações, elas são representadas por esse símbolo esquisito aqui à esquerda. O terceiro tipo de tabela são as tabelas ou arquivos de parâmetros, que se referem à configuração inicial do sistema. Então, toda vez que você compra um software, processador de transações, para auxiliar os processos da sua organização, ao instalá-lo, você vai ter que entrar com algumas informações básicas. Por exemplo, as informações suas, da empresa que comprou, que eu estou instalando o software. Então, preciso dizer quem eu sou. Também tabelas de validação, que em inglês é lookup tables, que quer dizer que às vezes você tem um dado que só pode ser obter determinados possibilidades, né? Tem um conjunto de valores que você pode dar para aquele dado. Esse conjunto vai estar pré-configurado dentro de uma tabela. O que mais? Tabelas de layout de relatórios e outros tipos de tabelas. São tabelas que informam o software com dados básicos, dados importantíssimos e extremamente perenes, quer dizer, é como você vai trabalhar naquela empresa e aquilo vai ficar lá gravado por muito, muito tempo. É essa a ideia, tá? Então, nos diagramas de fluxo de dados, vamos estar representando esses três tipos de tabela. Os dois primeiros representados por esse símbolo e o terceiro representado pelo mesmo símbolo, só que com esse retângulo aqui pintado, ok? Bom, inicialmente, quando você vai implantar esse software, é feita toda a etapa de configuração e carga inicial de dados, né? Todos os parâmetros que eu quero dizer, todos esses dados iniciais, como é que eu vou trabalhar, qual é a minha moeda, vou trabalhar em reais, quais são as unidades de medida que eu vou trabalhar, quais são as maneiras de definir layout de relatório, como a minha empresa vai gostar de operar aquele software, né? Os softwares processadores de transação, eles podem ser bastante complexos, podem oferecer muitas funcionalidades para as empresas e se adaptarem a algumas características da empresa que vão ser informadas para o software nessa etapa inicial de configuração. Uma coisa que acontece sempre, por exemplo, no início de uma implantação, é a carga inicial de dados, que pode incluir, por exemplo, o plano de contas de uma empresa, né? Plano de contas contábeis.
Antes de qualquer transação, antes de qualquer lançamento contábil, você precisa de uma carga inicial do plano de contas, por exemplo, né? Então, na observação aqui, né, em verdinho, fala: existem mais dados, como de alguns arquivos mestres, que também necessitarão ser disponibilizados na carga inicial. Por exemplo, em um sistema de agendamento e controle de consultas para uma clínica médica, os dados referentes aos médicos são cadastrados na carga inicial, mas não são considerados parâmetros, tá? E sim dados mestres, entre outras razões por serem comparativamente mais voláteis e poderem ser modificados por usuários com permissão média para alterarem o sistema. Isso é interessante, a gente vai voltar a essa discussão. Mas cada tipo de dado representa maior rigor de segurança e vai estar associado a permissões para determinados usuários fazerem as respectivas alterações quando necessário. Bem, essas tabelas de parâmetros que vão dar essas informações iniciais do sistema, elas raramente provêm do MER. Por quê? Porque não são importantes para a modelagem de dados, né? De dados principais, que são os dados mestres e os dados de transação. Os dados de configuração são detalhes, unidade de medida, metro, centímetro, moeda, que mais? Parâmetros, alíquotas de ICMS, são detalhes, né? Que não são tão importantes para a modelagem dos dados principais, que são os dados mestres, dos atores e dos objetos das transações e os dados das transações propriamente ditos. Outro motivo também é que muitas dessas tabelas de parâmetros de configuração são monoatributo. Um exemplo, né? Num contexto de uma locadora de carros, você vai cadastrar os carros e os carros podem ter determinadas cores. As cores dos carros podem estar previamente estabelecidas numa tabela de parâmetro, né? Que é monoatributo, só vai ter lá vermelho vivo, sei lá, cinza, chumbo, azul, turquesa, algumas cores previamente definidas que vão estar lá armazenadas nessa tabela de parâmetros. Isso não é tão relevante para o momento em que estamos fazendo a modelagem de dados. Bem, nesse exemplo que eu dei, né, do contexto da locadora de carros, as cores necessitam ser padronizadas. Então, cinza chumbo, azul celeste e outras são cores pré-determinadas pelos fabricantes e precisam constar nas tabelas de parâmetro para que não haja inconsistência, né? Azul, um usuário pode achar que é um azul claro, outro usuário pode achar que é um azul celeste, outro usuário pode achar que é um azul esverdeado, sei lá, né? Então, não pode, os dados não podem ser passíveis de interpretações variadas para que no futuro não haja inconsistência, né? Se você quiser saber todos os carros de determinado tom de azul, você tem que selecionar uma única cor e todos os carros daquela cor serem identificados. Então, para que haja essa padronização, as cores são previamente cadastradas como parâmetros no seu sistema de informações. Parâmetros que são representados no diagrama de fluxo de dados por esses símbolos aqui, né? Parâmetros são assim. Esse outro símbolo aqui representa dados mestres, né? No caso, carro, um dado mestre. E também esse símbolo, o mesmo símbolo, representa dados de transações. Comentários finais dessa sessão. Nós vamos trabalhar modelando sistemas processadores de transações também com diagramas de fluxo de dado, que tem mais ou menos essa aparência aqui. Nessa técnica de representação desses sistemas, a ênfase, o foco, repousará sobre as funcionalidades. O que o sistema faz, o que o sistema deixa você fazer. O sistema deixa você cadastrar diárias, deixa incluir informações sobre
período de afastamento, permite gerar relatório por todas as diárias realizadas no ano. Então, são todas as funcionalidades, as funções que o sistema permite que o usuário realize com seu auxílio. O foco, então, é o usuário operando o software, usando, né, o software. Então, enquanto o usuário aqui, ele sempre é representado, e como ele vai estar usando o software e como o software vai estar se comportando para atender às solicitações do usuário, o que implicará, né, uma grande relevância dos fluxos de dados, quais dados vão ser armazenados, quais vão ser recuperados, como as funcionalidades vão estar tratando os dados e os processando, ok? Além dos diagramas de fluxo de dados que estão sendo introduzidos hoje, nós temos outra maneira de olhar os sistemas processadores de transação, que é por meio do foco no armazenamento de dados, ou seja, da realização da confecção dos modelos entidade e relacionamentos. Agora, como eu prefiro olhar o software? Pelo diagrama de fluxo de dados ou pelo modelo de entidade e relacionamento? Bem, são dois lados da mesma moeda. Um bom entendimento da moeda, né? É bom você conhecer os dois lados. Ou seja, tanto as duas técnicas são maneiras de melhorar o entendimento do sistema processador de transações, que é o nosso objetivo. Também são úteis para auxiliar a definição desses sistemas para os desenvolvedores, mas é uma questão técnica que não nos interessa tanto. O nosso foco é entender, né, enquanto contadores e controllers, nós precisamos entender muito bem os sistemas processadores de transação das organizações. Então, nós precisamos ser capazes de enxergar como ele é por dentro no que diz respeito à armazenagem, ao armazenamento de seus dados e também quais são os recursos, as funções que ele disponibiliza para nós usuários e como fluem os dados, né, nessas funcionalidades. Portanto, diagrama de fluxo de dados, ok? Essas serão as duas ferramentas que serão utilizadas para melhorar o nosso entendimento dos sistemas processadores de transações. Até a próxima!